está perguntando se tem reforços no Palmeiras. Ontem, quem estava assistindo a live vai lembrar que eu perguntei, eu estava tentando avançar com uma fonte do Palmeiras sobre Arthur. O problema é que a fonte só foi responder depois da live. E aí eu deixei para comentar a história toda no vídeo de hoje cedo. Então eu vou explicar do começo, porque aqui o legal da live é que a gente tem a oportunidade de explicar desde o começo a história, né? Ontem eu fui procurado por um jornalista, posso dar o nome, acho que não tem problema, o JB Filho, né? Que é repórter lá no Sul, ele cobre Grêmio Internacional, participa do Debate Raiz, que é a principal mesa redonda lá do futebol de Porto Alegre. Os caras, inclusive, foram a Nova York, estão fazendo o debate de lá, enfim. E o JB me procurou para contar, Nicola, fica de olho aí, porque a informação que está circulando aqui para quem cobre o Grêmio, eu ia falar aqui em Porto Alegre, só que ele não está em Porto Alegre, ele está lá em New Jersey, né? Está em Manhattan, para ser mais preciso. Mas o que ele queria dizer é que a informação das pessoas que cobrem o Grêmio é de que o Arthur poderia ir para o Palmeiras. Eu, te agradeço a informação, vou correr atrás, vou tentar conversar com o pessoal do Palmeiras. Foi por isso que durante o programa de ontem eu não trouxe nenhuma atualização, estava vendo se eu conseguia alguma resposta do pessoal do Palmeiras. E essa informação, ou essa confirmação do Palmeiras veio apenas hoje cedo, por isso que eu publiquei no vídeo de hoje cedo. Então eu vou reproduzir a minha conversa com uma fonte do Palmeiras, tá? Quer ver, ó? Tô abrindo aqui. Eu mandei a pergunta assim, ó. Um jornalista gaúcho me chamou para falar que ouviu de duas fontes diferentes que o Arthur está negociando com o Palmeiras. A resposta da minha fonte do Palmeiras: não procede. Aí eu completei: não interessa? Posso descartar? A resposta seguinte foi: pode descartar, não tem nada, tá? Então, não é que assim, não vai rolar porque não houve acordo, tá difícil. A pessoa do Palmeiras está cravando que Arthur não faz parte dos planos e não vai ser contratado, tá? O Arthur, que ainda pertence à Juventus, ele tem mais um ano de contrato com um clube italiano, por lá ganha 5 milhões de euros por temporada, e ele havia pedido para ficar no Grêmio 100 milhões de reais num contrato de 3 anos. Beleza? Então acho que ficou bem explicadinho até para vocês entenderem todo o contexto. Boa noite, Nicola, tem novidades no meu Verdão. Falei agora há pouco sobre Arthur, que está descartado. Deixa eu falar sobre Gustavo Gomes. O Gomes acertou verbalmente a renovação do seu contrato com o Palmeiras antes de ir para a Copa. O contrato não foi assinado, mas está palavrado. Assim que o Gomes voltar do Mundial, ele coloca no papel a extensão do vínculo, que termina em dezembro de 27, ele vai ser prorrogado até dezembro de 29. O Gustavo Gomes já deixou bem clara a sua intenção de se aposentar no Palmeiras, jogador que ganha na casa de R$1.300.000 por mês, enfim, enorme capacidade financeira e também enorme retribuição, né? Como é que estão as laterais do Palmeiras? Chegaram a especular que o Palmeiras estava atrás de lateral esquerdo. Informação que eu tenho de que o Palmeiras não vai contratar lateral por ter três jogadores para a posição. Os caras confiam muito no Arthur, tá? O Piquerez é titular absoluto e o Arthur é alguém em quem eles botam muita fé, ainda tem o GFT. Para a lateral direita, a coisa já não é tão interessante assim. Nem Kelvin, nem o Giai são ótimas alternativas. Mas o Giai tem chamado a atenção de clubes europeus. Numa dessa pode pintar uma proposta pelo Giai e aí o Palmeiras teria a força para buscar uma negociação em definitivo. Com informação importante, é verdade que o Palmeiras negocia com o Arthur? Essa especulação começou entre setoristas do Grêmio, que até outro dia cobriam o Arthur, porque o atleta era vinculado ao tricolor gaúcho. Vale a lembrança de que o Arthur deixou o Grêmio e voltou para a Juventus depois de pedir 100 milhões de reais num contrato de 3 temporadas com o Grêmio. O tricolor entendeu a pedida como absurda e descartou a continuidade das negociações. O Arthur voltou para a Juventus, mas não deve ficar na Itália. E surgiu lá no Rio Grande do Sul a notícia de que o Palmeiras entrou forte na disputa pelo atleta. O Palmeiras busca um volante. As negociações com o Danilo são públicas, a oferta de 22 milhões de euros já foi recusada. Sobre o Danilo, ou melhor, sobre o Arthur, entrei em contato na noite dessa quarta-feira com o representante do Palmeiras para perguntar: é de fato uma negociação viável? O Palmeiras está tentando contratar o Arthur? Isso significa que o Danilo não vem? A resposta que eu ouvi dessa fonte do Palmeiras sobre Arthur, abre aspas, não procede que estamos negociando com o Arthur. Pode descartar, não tem nada. Então, o Arthur tem seu futuro indefinido, pode não ficar na Juventus,
tem a intenção de seguir no futebol brasileiro, mas não será no Palmeiras que ele jogará. O Palmeiras segue insistindo na contratação do Danilo. E tem a informação de que se não pintar nenhuma proposta boa do futebol europeu, mesmo com cifras inferiores ao Flamengo, o Palmeiras pode levar melhor, porque o Danilo vai dar prioridade ao Verdão em relação ao rubro-negro. E Aubameyang, jogador de Gabão, artilheiro por vários grandes clubes do mundo, topa jogar no futebol brasileiro. Pelo menos é o que garantem setoristas do Vasco. Cruz Maltino é o maior interessado no ponto, que pode jogar também como centroavante e tem 37 anos de idade. O Aubameyang tem contrato com o Olympique de Marselha por mais uma temporada. No último ano, 41 jogos, 14 gols e 9 assistências, muito mais como titular do que como reserva. A informação que circula no Rio é de que o Vasco procurou o Aubameyang e ouviu o interesse do atleta em jogar no futebol brasileiro. Antes de aceitar o convite, ele conversou com atletas brasileiros com quem ele já conviveu ao longo da carreira e ouviu ótimas referências sobre o futebol daqui. Alba, que passou com sucesso pelo Borussia Dortmund, com algum destaque pelo Arsenal, com discrição no Barcelona, esteve também no Chelsea e no Al-Qadisiyah. No futebol francês, repito, 14 gols e 9 assistências, foram 23 participações. Ele participou com gols em quase metade, em pouco mais da metade dos jogos que fez pelo time francês na última temporada. O fato de o Vasco viver esse momento de indefinição em relação ao seu futuro, depois do afastamento do Pedrinho e também da incerteza a respeito da compra da SAF em relação a Marcos Lamáquia, tudo isso torna a negociação com o Aubameyang em estágio paralisado. Se o seu clube do coração buscar um atacante e tentar negociação com um atleta gabonês, pode até pintar alguma operação, até porque o Alba está garantindo que topa jogar no Brasil. Você confia? Você acredita nessa possibilidade? O que me pega é imaginar que o Aubameyang aceite trocar o Olympique de Marselha por um clube brasileiro, tendo mais um ano de contrato por lá e sendo titular de um dos clubes mais importantes da França. Fala família, beleza? Chegamos aqui com mais um giro de notícias atualizadas do Palmeiras para você que gosta do nosso conteúdo já desde já. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e também as notificações para não perder nenhum conteúdo quando nós estarmos novos vídeos por aqui, né? Porque é super importante quando você chega aqui. Seu like é muito importante demais. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Vamos tudo para cima e vamos que vamos. Fui. Valeu, rapaziada. Fui.